que foi colocada lá de Santa Catarina, Darli. Claro que quando eu coloquei os 4 segmentos, nos 4 segmentos estão incluídos os conselhos, né? Inclusive naquela distribuição que a gente faz dos delegados e delegadas para a conferência, os conselhos estão colocados. Assim como também os setores sociais que, direto ou indiretamente, discutem a educação no nosso país. A conferência é composta assim, e eu acho que tanto os setores sociais como os conselhos, e os conselhos em todos os níveis, né, o nacional, os estaduais e municipais, têm uma colaboração e têm colaborado. Não tem só, não vai colaborar, está colaborando. Então, essa é a primeira questão. Aí a segunda, eu quero tratar do Fórum Nacional e da CONAI. Primeiro, professora Márcia Ângela, eu acho que esses 2 órgãos, eles não estão terminados. Eles estão em construção. Eu costumo dizer que nós não tínhamos uma fórmula para o Fórum Nacional e não tínhamos uma fórmula para a conferência. Eu acho que essa segunda conferência e consequentemente, o Fórum nesses últimos 4 anos, porque a conferência de 2010 não foi organizada pelo Fórum, foi organizada por uma comissão nacional, que nós tivemos o cuidado de pactuar para poder ter as condições políticas de organizar a conferência. Então, a primeira questão é essa. Eu acho que esses 2 órgãos eles estão em construção, eles não estão terminados. Agora, eu acho que eles são essenciais. Se nós quisermos trabalhar com a perspectiva de pacto da sociedade, mais pacto no sentido do Estado brasileiro, eu acho que nós temos um caminho, tanto o fórum como coordenador, como a conferência nacional. Pode ser que haja modificação. Isso não significa, como eu disse, que está dado o fórum ser dessa maneira, com essas entidades, e etc, etc. Inclusive, eu espero que depois da Conferência Nacional de 2014, o fórum possa fazer uma boa discussão sobre participação de entidades dos vários setores da educação nacional. Porque hoje nós temos 40 entidades, mas nós temos uma fila de entidades pedindo para entrar, não é, no fórum. E nós precisamos discutir isso. Nós precisamos discutir também mais claramente atribuições, né, caminhos que o fórum pode trabalhar. Assim como a composição da conferência, a abrangência da Conferência Nacional nas conferências estaduais e municipais. Vou dar um exemplo. Nós deixamos as conferências, as etapas municipais a etapa municipal flexível, porque nós não temos certeza se todos os municípios brasileiros tinham condições de organizar uma conferência. O que aconteceu? Mesmo os estados onde o Fórum Estadual decidiu fazer uma conferências intermunicipais, aconteceram centenas de conferências municipais preparatórias para intermunicipal. Ou seja, isso pode ser um aprendizado que futuramente nos leve a ter conferências municipais realmente em todos os municípios, não é? E que ela seja preparatória para a conferência estadual e etc, etc. Então, eu digo que o Fórum Nacional e a Conferência Nacional não está dado, eles estão em construção, e eu acho que esses 2 órgãos eles não têm que disputar. Eu acho que o Fórum Nacional não tem disputa com o Conselho Nacional e nem os conselhos estaduais e municipais têm disputa com os fóruns estaduais e municipais. Assim como a Conferência Nacional não tem disputa com o Parlamento. Não substitui o Parlamento, não institui essa instância que é o Parlamento brasileiro. Agora, todos esses 2 órgãos têm
condições de realmente ser o local onde você tem condições de fazer um pacto em relação ao sistema nacional e etc. E o terceiro ponto que eu queria colocar é o seguinte: quase todos aqui falaram do Conselho Nacional, por isso que eu resolvi colocar esse ponto. Eu acho que o Conselho Nacional de Educação, que está regido ainda pela Lei 91/31, que, como disse o Carlos Abicalil, é antes da LDB, você imagine, quando a LDB vai fazer uma referência, faz referência a uma lei anterior a ela, que é a Lei 91/31. Eu tenho para mim que nessa reorganização ou nessa articulação do sistema nacional, os conselhos, os 3 níveis de conselhos, têm que ser reorganizados, inclusive por uma lei. A Lei 91/31, ela tem que ser atualizada definitivamente, para que os 3 níveis de conselho nacional, o Conselho Nacional, os conselhos estaduais e conselhos municipais, no mínimo tenham uma articulação dentro do sistema. Porque hoje é uma dificuldade muito grande, mesmo sendo o Conselho Nacional tendo o seu papel de regulamentação, tem problemas sérios em relação com os conselhos estaduais, com os conselhos municipais, etc. O professor Jamil Cury fez parte do Conselho Nacional de Educação, também fiz. E nós sabemos as dificuldades que nós temos na hora quando temos que regulamentar uma matéria, o que acontece com os conselhos estaduais e com os conselhos municipais. E ele deu um exemplo: o ensino fundamental de 9 anos com a entrada das crianças aos 6 anos. Todos vocês pelo Brasil todo, devem ter acompanhado que nós tivemos muitos problemas em vários estados. Então, eu dei um exemplo aqui do Conselho Nacional, junto com os conselhos estaduais e municipais, que tem um papel fundamental dentro do sistema. E acho que não tem disputa entre os conselhos e os fóruns. Né? Os fóruns estão muito mais para o controle social, para o acompanhamento, e os conselhos estão muito mais para a regulação da educação nacional, estadual e municipal. Eu acho que a educação... Bom, por que nós, em 1988, não conseguimos colocar como título do capítulo da educação, Sistema Nacional da Educação? Lembra que nós propusemos e brigamos, né, professora Gilda, para colocar o Sistema Nacional como sendo o título do capítulo da educação na Constituição. E não conseguimos. E por que não conseguimos? Porque tem disputa, né? A disputa, e essa disputa, ela continua hoje. Ela está colocada, por exemplo, na discussão do Plano Nacional da Educação. Na hora que nós estamos conquistando 10% do PIB em lei, estamos conquistando mais recursos novos, fontes novas de recursos para os 10% do PIB, tem disputa. E aí a disputa é disputa de concepção em relação à educação pública. E eu acho que isso é importante e está sendo discutido, está sendo bem discutido essas questões. O financiamento da educação, o eixo 7, financiamento da educação, a discussão hoje ela é uma discussão muito forte em relação a fontes e em relação à concepção. Não é? Claro que a Conferência Nacional de Educação vai propor reafirmar os 10% do PIB. Mas onde é que está a maior discussão? A profundidade da discussão está na concepção dos recursos públicos e está nas fontes que devem ser agregados para aumentar os recursos para a educação. Então, eu sou daqueles que acho que, mesmo com essa disputa, nós temos condições de avançar. E aí, por último, eu quero colocar uma coisa que, às vezes, a gente fica falando assim, se preocupa com o que a gente tem que fazer e o que está faltando, e esquece de dizer o que a gente avançou, né? Só o avanço da emenda 59, eu diria aqui que a emenda 59, de todas as emendas que foram feitas, das 106 mudanças que aconteceram na Lei de Diretrizes e Bases, foi como é que se diz?
o maior avanço que nós tivemos na legislação brasileira. Mas nós só damos, em relação a DRU está resolvido. Em relação a colocar as crianças e jovens na escola universalizada até 2016, dos 4 a 17 anos, está em construção. E é uma tarefa enorme para nós. Agora, fazer com que o Sistema Nacional, o Plano Nacional de Educação seja o articulador do sistema, está na Constituição. É uma conquista. Mas nós vamos ter que trabalhar muito para fazer com que essa vitória, essa reivindicação que nós conseguimos, essa conquista, ela se torne realmente realidade. Por quê? Porque tem uma complexidade muito grande. Tem duas complexidades grandes. Primeiro, nós não temos cultura de Plano Nacional de Educação de Estado. Concordam comigo? Não temos, até porque tivemos um plano praticamente que vigorou 10 anos. É ou não é verdade? E um plano que teve problemas nas nossas avaliações, por quê? Porque ele não tinha estratégias de implementação.